Muitas vezes a gente precisa parecer satisfeito ou despreocupado com muitas coisas da vida. E quanto mais adultos nós nos tornamos, maior a quantidade de vezes que a gente precisa fingir naturalidade sobre coisas que não são naturais. É o famoso fingir costume, né? E se a nossa vida é assim, imagina a Fórmula 1. Olá! E aí, como vão vocês, pessoal? Oi! Eu sou a Giovana. E eu sou a Luísa. Estamos aqui com mais um episódio do BFast Podcast. E vocês sabem, né? Para serem os primeiros. Vocês precisam ser rápidos. E a gente tá aqui com mais um episódiozinho pra vocês, pra gente comentar que a gente tá nessa reta final do ano, cheia de corrida uma atrás da outra, triple header. Sim, a última. A gente tá meio cansado, mas ao mesmo tempo a gente tá meio animado. E a gente já tá pensando o que faremos quando não tivermos mais corridas. E Max Verstappen é pela quarta vez campeão mundial. Gente, Max Verstappen, ele tá seguindo aí a tradição dos meninos de ouro da Red Bull de ter 4 campeonatos mundiais. Será que esse é o último campeonato do menino Max? Olha, se ele quiser que não seja, eu acho que ele tem plenas capacidades de perseguir. Mas assim, olha, eu acho que pela Red Bull talvez seja o último. Fica aí a minha letrinha, vocês né? acham? Já deixa aí a minha ponderação aí sobre o menino Max. Eu amei a forma como o Pérez parabenizou a ele, porque muitos colegas parabenizaram, não todos, o que eu acho feio. Acho que no geral todo mundo tem que dar os parabéns. É verdade. Mas o Pérez fez uma observação muito boa, que ele falou bem do Max, querendo falar mal do carro, mas ele não foi passivo-agressivo pra isso. Ele arrasou, e com uma frase nos stories dele, ele conseguiu isso. Ele falou assim que de todos os campeonatos do Max, que ele considerava que esse era o melhor de todos, o que o Max melhor tinha se saído enquanto piloto. Claro, porque era o que o piloto! Porque era o que o carro tava pior, né, gente? E o Max... E eu concordo. Totalmente, o Max sofreu muito com as críticas, dizendo que se ele não estivesse dentro daquela nave, ele não teria sido campeão mundial, e a gente não tem como saber se é verdade. Mas muitas pessoas contestavam as habilidades dele enquanto piloto, em função de estar em um bom carro. E de uma certa forma, todos eles vão ouvir isso. Os McLaren já estão começando a ouvir isso também. Mas achei muito legal a forma como ele parabenizou os talentos do colega que o levaram até lá, mesmo tendo chegado em P5, porque quem venceu Las Vegas foi a Diva! Gente, combina tanto com a Diva vencer em Las Vegas, eu né? amei, tá? Porque às vezes a gente pensa que a Las Vegas é uma vibe meio Lando, uma vibe meio festeira. Assim, não que a Diva não seja, mas a Diva, ela tem esse glamour, E né? assim, vamos falar sério, né? A Diva, sem penalizações... Parabéns! Não venceu e depois foi retirada a vitória. A essa altura já era pra ter saído se fosse alguma coisa. Isso aí. Então, assim, estamos considerando o Diva vencedora em Las Vegas. Sem falar que ele foi a pole, né? O que também foi bem legal, porque ele não precisaria necessariamente ter sido. A Mercedes Me siga para mais dicas. Não, mas olha, a Mercedes foi super consistente em geral no fim de semana, né? Nos treinos, tava ele e o Lewis liderando ali as exato. posições, enfim, eu achei que a foi Ferrari também ótimo. Foi muito bem, apesar do Carlos Sainz ter feito o cosplay da Fofolete, também foi tudo bem pra eles, né? Eu achei muito engraçado, porque na hora que ele apareceu com aquela touca... Imediatamente a gente falou isso. Sim, uma Fofolete, a gente postou nos stories, eu acho que foi o story mais curtido. Foi o nosso story mais curtido do dia. Porque era igual uma Fofolete, gente. E foi o story mais printado e postado por outras pessoas, assim, sem ser teaser ou vídeos que a gente faça nos Reels ou posts, assim, sim, é tipo de aquela feed. vez. Foi assim, arrasamos com o cosplay da Fofolete. É porque às vezes a gente vê umas coisas que a gente não consegue desver, né? Tipo aquela vez que a gente viu que o Lando é igual ao mascote da Tortuguita. Que é igual o mascote. Ou como ele é igual a Papete do Seninha. Sim, tem essa vibe, né? Tem então, essa assim, vibe. Essas observações, Aquele assim... da Papete do Seninha também foi muito amado. Sim, qual sapato seria cada piloto? Isso. Papete do Seninha, obviamente, é de preferência a que pisca. Mas, falando em Seninha, nós estamos gravando esse episódio numa segunda-feira. Exatamente. E a essas alturas, vocês já viram nas nossas redes sociais. Nossas redes sociais. O motivo pelo qual a gente gravou o episódio na segunda. Porque o BFast, gente, ele tá podre de chique. Ai, chique de doer. Quem assistiu essa novela? Ai, pelo amor de Deus, tinha uma personagem que falava assim, ai, gente, chique de doer. Aí tinha outra que falava assim, ai, eu sou chique, bem. Eu ia dizer, eu lembrava da... amei, tá? E ela faz mais chique, bem. Sim, aham. Gente, o BFast tá chique porque a gente tá indo pra premiere da série do Senna da Netflix. Vocês têm noção disso? Oi?
Não, isso aí é um nível diferenciado, então Quando a vocês gente sabem. recebeu o e-mail, a gente ficou assim, será que é mais um golpe? Porque recentemente A a gente gente- recebeu um e-mail também do Lewis Hamilton. Tem, Luiz, assim, várias... LewisHamilton@gmail. Não, não, assim, várias marcas de luxo que é tipo assim... A Tommy já tentou nos passar. Gente, influenciadores, Gucci, @gmail. É sempre umas coisas, tipo assim, gente, vocês sabem que assim, essas são as nossas caras, né? Sabe, né? Que no caso teria que ser esse rostinho aqui. Sim, vocês vão ter contrato com quem? Com a Gigi Hadid e com o Bifest. Ah, eu acho certo. E com a Gigi do Bifest. É isso aí, né? Mas Enfim. não era golpe. Não era golpe, então vocês sabem, a gente sempre grava na terça-feira. Essa semana tá sendo um pouquinho antes. A essa altura vocês já sabem de tudo que vocês estão vendo o episódio. Vocês Então, já assim, estão por nem dentro. a gente sabe o que vocês já sabem. Ah, é. Então, assim, a gente não vai esperem, fazer... não nos esperem dizer que a gente amou, Não. porque a gente não viu. Mas a gente acha que vai amar. A gente acha que vai, porque a gente já tá, assim, com expectativas altíssimas, né? Altíssimas, fizemos lookinhos. Isso, inclusive, nem combina muito com o Bifest, né? Porque aqui vocês sabem que é bom humor e baixa expectativa. Isso. Mas a Ai, gente não tem confessa como. que, assim, a expectativa já tá no alto e, assim... Isso. Mas a gente não vai queimar bala pra vocês. Depois no Instagram a gente avisa pra vocês se foi legal, como é que foi, enfim. E na sexta-feira, dia 29, estará disponível para todos os assinantes do Netflix. A série do Senna. Confiram lá, pessoal, que tá prometendo. Não vamos falar nada que a gente não sabe. Não vamos ficar... Ai, gente, vocês entendem, né? Os nossos outros conteúdos vão falar sobre isso. Mas assim, o que eu queria entender foi o porquê as pessoas ficaram tão animadas com as vitórias de Las Vegas. E eu não tô falando que foi porque o Max foi campeão, tá? Mas assim, gente, o Gasly P3 pra largada. Gente, eu fiquei com Eu tanta amei pena. Não, tá, mas isso depois. Sim. Quando ele classificou, gente, a entrevista que ele deu, que coisa mais querida, falou assim que ele tava muito feliz. Não, o Que era a Gasly, ele primeira tava... vez dele fazendo isso. Não, o Gasly Que num amor! ótimo humor, porque também teve algum Aí. jornalista que falou com ele e falou, tipo assim, que o Gasly aparentemente tem o recorde do piloto que menos causou danos ao seu carro nesse ano. É isso, pra essas equipes de trás do grid, é uma coisa muito boa, pensando que eles têm orçamentos bem menores, Exato, né? exatamente. E sim, foi quando o repórter falou isso, porque dá pra ver na cara da pessoa, né? Falou, porque tu tem o recorde. Ele já fica, que recorde que eu tenho eu na minha Alpine, Recorde né? indigesto, né, gente? Sim. Aí ele, do piloto que menos causa. Aí ele abriu um sorriso, assim, ele ficou muito É feliz. porque esse tipo de característica é uma coisa que conta muito pras equipes, mas que Claro. fica pouco visível aos olhos do público. Sim. Entendeu? É mais fácil as pessoas acharem que o Gasly não fede nem cheira do Óbvio. que olhar pra uma característica dessas, que às vezes é muito importante pensando na longevidade desse piloto no grid. Exato. Inclusive, várias pessoas estão discutindo a permanência do Colapinto depois de 2 acidentes, né? É Tipo assim, verdade. quanto ele ficaria? Tu vai comparar com o Sargent? Não, não vai. Mas é algo a ser analisado. Entendeu? Exato. Não, e assim, eu até achei engraçado, porque eu achei muito legal que tu falou do Sargent agora, porque agora... O Sargent tá tipo chatinho na Indy, né? E não gostei muito. Não, é porque assim, Logan Sargent, chato. você precisa ter uma conversa com a sua RP, né? Porque assim, Logan o Sargent assiste o Bifest, por que não mudou ainda algumas atitudes? Eu gostaria de saber. É verdade. Porque o Logan Sargent, ele fez um teste na Indy agora, e ele foi o tempo mais rápido, né? Tudo bem que esses tempos de teste, eles não são oficiais, mas o pessoal, obviamente, mede. Foi ele, inclusive... Não são oficiais, mas como é o que nos importa, Inclusive né, gente? tinha Enzo Fittipaldi, tinha mais brasileiro também, mas o Logan Sargent, ele foi mais rápido. Olha, era pra ele estar mega feliz, era pra ele estar mega não sei o quê, mas tu via que é o menininho que cresceu sonhando com a Fórmula 1, sabe? Sim. E aí eu achei muito engraçado, porque agora a Fórmula 1 tava nos Estados Unidos, em Las Vegas, Uhum. e aí tem uma repórter que eu não me afeiçoo muito com ela, mas é da Sky gringa, então eu vou falar aqui pra vocês, porque Bifest também é honestidade, né? E aí, inclusive, ela é americana, e perguntaram pra ela, tipo assim, qual é a diferença que faria ter um piloto americano no grid da Fórmula 1? Ela falou, nossa, eu acho que isso ia ser muito importante pro esporte, pra trazer mais o esporte ainda pros Estados Unidos. Gente, eles esqueceram que o Logan Sargent esse ano tava no grid? E que os fãs americanos... É que assim... Ó, eu não vou expor a pessoa, mas é uma pessoa que conversa muito com a gente. E a gente tava falando sobre ter um piloto brasileiro no grid. E aí e essa pessoa foi muito honesta. E é uma coisa que a gente não percebe muito quando o assunto é esse. Por quê? Eu tô falando tudo de uma forma muito vaga, porque eu não quero expor ninguém. Mas assim, a gente mistura muito o tanto que a gente queria um piloto brasileiro, Claro. com o tanto que nos faria gostar mais do esporte por isso. E essa pessoa nos disse, olha, pra mim,
fazer falta pra eu gostar mais do esporte não faz tanto, porque eu já amo o esporte. Sim, se a gente já gosta agora do esporte... Se eu quero que um piloto brasileiro esteja no grid, com certeza. E eu acho que isso se aplica muito bem também aos americanos, e a gente não tá falando de patrocínios e de oportunidades, né, nesse sentido. Mas que aí é outra história, né? Mas em relação aos fãs, poxa, a Liberty Media já conseguiu levar 3 circuitos pros Estados Unidos exatamente pelo volume de fãs que eles têm lá. Esses circuitos são meticulosamente distribuídos ao longo do ano. No ano que vem vão receber mais ativações e mais categorias correndo, sabe? Então, a Academy vai correr em Las Vegas. E já começou a preparar o terreno esse ano, né? Eu adorei, gente. Foi uma das minhas partes favoritas de Las Vegas. Spoiler que a gente vai falar sobre isso também. Sim. Agora sim, eu fico pensando no quanto foi legal pro Max e pro George terem vencido. Obviamente, a gente não tá chovendo numa olhada, né? Mas eles não fingiram costume por isso. E isso foi muito legal. Eu acho... O Max tava felizaço. Não, e assim, e cada um do seu jeito também, né? Porque isso é muito... rádio do Jorge. E muita gente colocou o rádio lado a lado, porque na transmissão foi primeiro o rádio do Max, né? Claro. E logo depois eles já cortaram pro rádio do George. E aí o Max, ele tava até meio emocionado, eu acho, no rádio, né? Ele tava tipo assim, pessoal, muito legal. Nossa, eu sei como foi difícil esse ano, mas tô muito feliz na carreira. E aí, só que foi um corte seco, imediatamente disso, pro George, tipo, berrando Vegas! Aí eu entendo. Mas assim, e das duas formas, os dois, eles foram muito honestos com o que eles queriam falar naquela hora, sabe? Sim. Eu achei, tipo assim, o Max deu um discurso mais oficial, sim, mas eu acho que ele falou o que ele queria falar naquela hora, sim, sabe? E eu amei o logo da camiseta que eles fizeram. Sim, com... Especialmente pra todas as pessoas que usaram aquela foto do Lando fazendo 4. Não, mas olha, é só pela piada, gente. Mas eu achei bem legal a forma como eles fizeram. Eu achei também. E também deu meia hora, já tava aberta a lojinha, né, gente? E eu vi eles anunciando vai saber das se ano que vem vai ser. Não, olha, isso daí... Porque eu ainda mantenho a opinião, né? Que se tivesse tido Max e Lando no pódio... eu acho que a foto oficial, né, do tetracampeonato do Max tinha que ser o Lando de costas, e aí atrás do macacão do Lando tem o 4, né, que ele é o piloto 4, e o Max apontando pro 4 nas costas do Lando, né? Mas... isso ia ser uma foto icônica, pessoal. É assim, ia ser meu fundo de tela do celular se isso acontecesse. Olha, se a gente for pensar em quem fingiu costume, vou te dizer que o Max e o George não fingiram. Não. Acho que o Hamilton e o Carlos Sainz ficaram mais nessa aí. É porque o Carlos Sainz... O Sainz não tava animado, né? Colocou aquela touca ridícula, tá? E ficou ali, tipo... tava ali no modo fofolete. Não, é que assim, ó... E teve uma tretinha... meu filho, como se subisse do pódio todo final de semana. E teve uma tretinha entre os Ferrari ali, porque parece... E eu falo, assim, transparentemente, que eu não ouvi esse rádio, tá? Mas parece que teve uma ordem que era pro Carlos ter deixado o Leclerc passar, e ele não deixou. Mas assim, teve uma ordem... Eu não ouvi isso. Teve uma ordem que a Ferrari pediu pra trocar, e quando deu essa ordem, o Carlos trocou. Sim, que foi ali quando teve aquela função que o Hamilton tava na cola deles. E esse rádio apareceu na transmissão. Depois disso, não apareceu um rádio que normalmente apareceria, né? Porque é um tipo de coisa... sim, que eles escolhem pra botar ali na transmissão, né? E realmente não apareceu. E pelos comentários dos posts falando disso, primeira coisa, esse assunto já deu uma morrida. Já. Segunda coisa... o Leclerc falou mais ou menos 18 palavrões em 3 frases. E daí, metade dos comentários era assim: serviços comunitários para o Leclerc, serviços comunitários para o Leclerc. E muitos eram falando disso assim, do quanto... que o Carlos estava certo de não trocar. E várias pessoas falando assim que meio que não entenderam, que não viram. Não tinha nada... tipo assim, não tem nem esses prints desses rádios rodando por aí. E isso é o tipo de coisa que a gente tem acesso, né? Porque na Fórmula 1 TV tem como tu assistir a corrida pela perspectiva de cada piloto, né? E aí tu vê todo o diálogo. Todos os rádios, inclusive, tipo assim, essas informações que a gente nem entende que os engenheiros passam pra eles. O que eu acho que aconteceu, tá? Eu não tô dizendo que o Leclerc tá inventando isso, ao contrário. Eu imagino que exista alguma coisa da estratégia, algum dos planos A, B, C, D lá, que eles ficam falando, que a gente nunca sabe o que é. E eu acho que em um desses planos tinha alguma coisa... porque faria sentido trocar a posição pelo Leclerc, porque o Leclerc tá brigando, sim, por posições acima do Carlos. Sim. Né? E naquele momento não tinha nem o campeonato mundial definido, não que o Leclerc estivesse brigando por isso, mas ele poderia brigar pelo vice-campeonato, se fosse o caso. E tem os construtores, que então, né, enfim, obviamente...
Então faria sentido essa troca de posições. Mas me parece que tinha alguma coisa de estratégia combinada, que isso aconteceria, e que o Carlos estava sabendo que isso era pra acontecer. E aí, em algum determinado momento, o Leclerc quis que a Ferrari ativasse essa estratégia e isso não aconteceu. Eu não acho que a Ferrari tenha dado orientação, porque se a Ferrari tivesse dado orientação de trocar a posição e o Carlos tivesse batido o pé pra não trocar, certamente esses rádios teriam aparecido pra gente. E quando veio a primeira orientação de trocar a posição, imediatamente o Carlos obedeceu. Então também, se ele tivesse nessa de não trocar, já não teria trocado naquela vez que apareceu. Mas o melhor comentário sobre isso que eu vi foi um comentário do George Russell, vencedor do Grande Prêmio. Arrasou. Logo depois da corrida. Que como boa diva, teve a sua vitória ofuscada pelo Campeonato Mundial do Max. Que não dá pra ser só uma vitória dele. Isso aí não pega bem como divas. Mas ele levou numa boa, ele tava super feliz. Nossa, tava felizaço. Brincadeira nossa. Mas alguém levou pra ele esse assunto aí dos Ferrari, tendo rinha, não sei o quê. E aí, então, ele comentou, eu não vou me lembrar agora se era... Se eu olhar o nosso chat, eu acho... Talvez tu ache. Eu vou procurar. Eu não lembro se era ele e o Lando, ele e o Alex Albon. Era ele e mais algum outro piloto amigo dele. Alex Albon. O Bifest está com você. Pô, Alex Albon, DNF, meu filho. Tadinho, né? Tadinho. Os Albon Pads ficaram acordados pra ver. Isso aí eu adorei também, o Alonso apertando a bochecha do Max. Fofíssimo demais, gente. Tá, o que é que tu quer ver? Tá, aqui? Não, mas... Tá, talvez esteja no TikTok isso. Mas que alguém levou esse assunto dos Ferraris brigando pro George Russell logo depois da corrida, e ele comentou, tava ele e um outro piloto que eu não lembro quem do lado dele, e falou, sim, é porque na quinta-feira a gente descobriu que o Leclerc tem um bônus no contrato dele se ele terminar P2 no campeonato. E aí, então, por isso que... É um bônus de produtividade, eu acho correto. Se você é chefe, pode dar um bônus de produtividade. Gente, o que está segurando você? Não fale orçamento. Mas, eu acho que o George Russell falou assim... Mas tu acha que um chefe não daria um bônus pra um funcionário que merece? Acho que... né? Depende do chefe. Mas Os aí... microgerenciadores não, não, verdade. isso daí não. Mas aí, o Russell, ele falou, então tá tudo explicado, né? Se ele vai ganhar bônus pro P2. Obrigada por falar isso, Russell. Gente, Mas, eu enfim. amo que não tem... Assim, ó, a gente tem pouquíssimas informações de contrato. Inclusive, eu quero falar sobre isso quando a gente falar da Academy. Mas, assim, aí do nada, o Russell, que venceu a corrida, me larga o quê? Essa informação. Isso Obrigada, George um comportamento de diva. Tu entendeu? Uma diva que ainda tá esperando resposta da FIA sobre aquele abaixo-assinado lá que eles fizeram. Que teve que ouvir no rádio faltando 5 voltas. Entrou o quê? O Toto falando assim, George, siga meu filho, tá tudo bem. Não te afoba. Eu achei correta a parte do Toto, porque o George já fez o quê? Encontros com o muro. Faltava várias muito pouco. vezes. Faltava muito pouco. Eu, como fã do Carlos Sainz, não vou reclamar, mas faltava muito pouco. Não, o George, ele tava assim, ele tava com um bom humor nesse fim de semana, antes mesmo de vencer. No dia, foi no sábado, não, na sexta-feira, né, que foi um dia diferente lá. Perguntaram pra ele aí se ele estivesse jogando em Las Vegas, se ele apostaria tudo no preto ou tudo no vermelho. Ele falou que ele apostaria tudo no vermelho. Amanhã vocês vão saber por quê. Chegou no outro dia, ele com sua namorada Carmen, a Carmen toda de vermelho. Eu amei! Olha como ele se preocupa com o lookinho. Ele já sabia qual era o lookinho Ele falou, dela. amanhã vocês vão ver, tem a ver com roupa. Ele falou que tinha a ver com roupa. Então não sou eu inventando, gente. Eu amei, tá? Eu não sabia disso. Eu te mandei no TikTok, ela tem que ver as coisas que eu mando pra ela. Mas eu no TikTok. vejo, a gente tem aquele foguinho lá com um número altíssimo. Eu vejo sempre. Eu te mandei no TikTok. Eu não vi isso. Sim, depois a gente pode até, de repente, se tu achar legal, a gente põe até no stories do Bi pro pessoal eu acho ver. legal, vamos colocar. Sim, o George romântico, apaixonado. Mas assim, eu adorei que ele teve esse Amei! Porque ele não finge costume de nada e ele mantém essa classe dele, né? Porque eu acho, é difícil tu fingir costume de uma coisa que é muito excepcional, né? Aí é difícil, né? Aí, gente, olha, tomara que a gente não tenha fingido costume nesse negócio do Netflix, porque a gente tá assim, não, a gente tá achando muito legal e é vamos muito... passar vergonha, vamos ver o nome de todo mundo que tava na série. Não, e ninguém vamos merece... estudar direitinho. Ninguém merece duas enjoadinhas, tipo, fingindo, assim, gente, essa aqui é a nossa vida. Não, gente, não é a nossa vida no momento, né? Não é nada a nossa vida, a gente não sabia nem com que roupa ir, ainda bem que veio escrito no convite. Sim, obrigada, Netflix. A gente já tava aqui, ó. Eu pra ir com a camiseta do Carlos faltava pouco. Brincadeira, eu não ia fazer isso. Sabe o meme da Nazaré com os cálculos? A Nazaré da tesoura? Essa daí? Sim. Mas assim,
Porque às vezes fica muito chato o fingir Olha só, costume. semana passada nós recebemos vários comentários no episódio falando assim, eu amei a vibe caótica daquele episódio, que a gente achava que não tinha ficado caótico. Imagina esse Fã ou hater? Não, mentira, eu adoro quando os episódios ficam caóticos. Nós também. Mas assim, porque justamente é muito chato tu fingir costume, tu fica parecendo uma chatinha enjoadinha. Sim. Por isso que eu tento não fazer isso. Aí eu já sou uma pessoa séria. Normalmente. Então, pra eu ficar com uma cara de chatinha, falta muito pouco. Não, e veja, e dá pra gente diferenciar quando a pessoa é chatinha ou quando é o jeito dela. Porque, por exemplo, assim, que nem a gente falou agora, o George e o Max vencendo. E o George sempre comemora, e felizmente ele Yabba lembrou Dabba Du. de fazer a posição dele, né, gente? Ele Aqui, fez, ó. aqui ó, Tá? ele fez o... Porque da outra vez ele não tinha feito. Não lembro o que foi que ele não fez. Teve num... Se foi uma corrida que ele venceu, se foi uma pole. Se foi uma que ele venceu, mas não venceu depois que foi desclassificado. Mas aí ele só soube depois, né? Mas teve uma das vitórias que ele não fez. E eu até achei bom, porque ele não quis se prender ao branding. Mas o branding é muito forte, né, pessoal? É muito forte. Las Vegas é tudo sobre branding também, né? Sim. Mas assim, ó, se for parar pra pensar, tem o jeito das pessoas... Por exemplo, o Leclerc tem um jeito mais sério. Ele não tem esse jeito, tipo assim, Daniel Ricciardo, Franco Colapinto. Sim! Entendeu? Ele não tem essa vibe. A vibe dele é outra. Gente, mas o Oscar Piastri! Mas o Piastri É se um caso à fez. parte. O Piastri se fez, mas teve aquela função da Hungria também, né? Que daí a gente não sabe muito bem como é que foi. Ah, sim. Mas, brincadeira, a gente sabe. Depois ele venceu de novo. Acho que foi uma sprint que ele venceu de novo. Foi uma outra corrida. Foi uma outra corrida. Ele venceu no aí Baku, gente. ele tava bem felizinho. Mas o Leclerc, quando ele venceu em Mônaco, dava pra ver no semblante dele o alívio, a felicidade, o quanto ele ficou agradecido pelo carinho das pessoas. Então, assim, mesmo que as pessoas reajam de jeitos diferentes, tu percebe quando aquilo é de verdade. Claro. Entendeu? E reagir de formas diferentes é uma coisa absolutamente normal. Mas é por isso que eu acho que agora em Las Vegas foi muito bom, porque a gente pôde olhar dois vencedores um pro lado do outro, né? O Max e o George. Os dois eu achei super genuínos nas reações deles, mas reações muito diferentes. Sim. Porque o George, ele se exaltou, ele gritava, ele comemorava. E o Max, ele ficou emocionado, ele ficou muito feliz. Mas eram jeitos diferentes, porque eles são pessoas diferentes. Tu viu o jeito que o velho Helmut botou os merch do Max? Ele botou por cima do moletom, né? Não, aí ele botou a camiseta. Sim. E daí tem o moletom que o Max vendeu também. Ah. E aí o moletom atrás tá escrito, tipo, o nome das pessoas da equipe. Não deve ter escrito o nome daquele velho. Porque ele pegou e botou, tipo, um avental prendendo uma calça pra frente. Ai, meu Deus. Ficou uma coisa horrível. Gente, o Helmut, ele é um desserviço na Fórmula 1. Tipo, assim, Las Vegas, glamour, né, gente? Olha, eu já falei pra vocês quem é que tem que entrar na vaga do Helmut, né? Sebastian Vettel. Mas enfim, fica aí, vou reforçar essa minha mensagem, acha, né? Giovana? Vai que alguém, o Christian Horner tá vendo isso. Ai, Deus me livre também não. Aí acho melhor não. Prefiro, assim, aí um representante da Red Bull diferente, assim, Isso né? é da Red Bull Brasil que vai entender o que a gente tá falando. Ai, sim, a Red Bull Brasil. Oi, pessoal. Mas, por exemplo, assim, o Lewis. O Lewis é um habitué do pódio. Ótimo exemplo. E tu olha, por exemplo, ele lá dentro do carro, ele mesmo no pódio. Ele é mais na dele. Ele é mais na dele. Mas, assim, olha o tanto que ele comemorou nas fotos lá da vitória. Bom, né, no pódio. Ele tacando champanhe no George. Isso. Depois disso, ele postou. Ele fez um dump super bonito, enaltecendo o colega. E o George agradeceu também nos comentários de um jeito muito querido, assim. Dá pra ver, tipo, que é uma relação legal. Sim. Apesar de que a gente percebe que não é uma relação muito próxima. E que não tem assim, problema nenhum, né, gente? Colegas de trabalho. É, isso aí. Mas assim, eu acho que é ótimo exemplo. E no carro, por exemplo, dava pra ver a diferença. Aí tinha a fofolete lá jogada. O Russell tava com uma garrafinha de água, gente, e uma toalhinha, porque ele ia o quê? Mostrar o asseio pessoal dele. Ele pensou assim, gente, eu sou uma diva, eu estarei no pódio. A primeira imagem que apareceu dele era ele botando água na toalhinha pra se limpar. Isso aí diz muito sobre ele. E o Hamilton chegou ali, sentou, teve que ficar um pouco mais pra frente, porque os dois abobados não repararam que tinha que ir um pouco mais pro lado. Em comparação, o Max e o engenheiro de corrida dele no outro carro, brincando de tirar o porta-copo, que era um Rolls Royce todo tecnológico ali, né? Era o mesmo do ano passado, que eu chamei de limousine, porque eu sou uma anta, mas que tinha aqueles Não é uma anta, teto. Luísa. É um Rolls Royce. A cara de Las Vegas, né? Ah, eu amei, tá? Porque uma limousine eu achei meio brega agora. Eu posso falar porque eles não andaram mesmo, não Sim, o Rolls Royce, ele tem essa chiqueza, né? Sim. Victoria Beckham era levada pra escola de Rolls Royce, pra quem viu o documentário dos Beckham. Sim. Agora, se tem uma outra coisa que finge costume muito bem na Fórmula 1, é o Grande Prêmio do Catar.
Gente, olha... eu achei icônico. Eu amei que essas coisas aconteceram. A gente ficou falando de fingir costume. Porque simplesmente o Grande Prêmio do Catar, ele entrou no circuito pra quê? Pra tapar um furo. E aí a pessoa que entra pra Falando em Las Vegas. Furo, que não aconteceu esse ano, né? Não teve. Parabéns aos envolvidos. Tava bem seladinho ali os bueiros. Mas o Qatar entrou no calendário pela primeira vez em 2021 porque não teve a corrida da Austrália por causa da pandemia. Que foi um caos. 2020 e 2021 foram calendários super diferentões. Inclusive, se você não acompanhava a Fórmula 1 na época e quiser voltar pra ver a temporada, alguma coisa assim, vai reparar que foi uma temporada bem diferente. Sim. E, na época, eles anunciaram que o Qatar taparia esse buraco em setembro e a corrida aconteceu em novembro. Ela normalmente acontece nessa mesma época do ano. E aí, no ano seguinte, era o ano da Copa. Vocês lembram que teve uma Copa no Qatar? Que, inclusive, foi no final do ano, porque tem as condições do clima e tal. Claro, muito quente. E aí, então, assim, tudo bem, a gente ajuda esse ano, mas no ano que vem a gente não pode. E daí não teve o Grande Prêmio do Qatar no ano seguinte. E aí, em 2023, eles entraram oficialmente pro calendário, daí, então, com esses contratos de, se não me engano, são 10 anos. Mas... de 10 anos o contrato do Qatar. Então, só temos Lewis Hamilton e Max Verstappen como os vencedores do Qatar. Ai, mas clássico! Ninguém como o Qatar pra fingir um costume, né? Eles fizeram do zero várias coisas, tipo, pra levar esportes pra lá. Eles têm um projeto de desenvolvimento de várias modalidades, né? Inclusive a Copa foi pra lá também por isso. Inclusive, esse circuito que eles usam pra Fórmula 1, ele já existia porque ele é um circuito já muito habituê do MotoGP. Sim. É um circuito conhecidíssimo pra quem por isso acompanha que deu pra as modalidades tapar o buraco, de moto. né? Exatamente. E ano passado deu um problemão no circuito porque eles mexeram nos limites de pista. Era uma zebra diferente, que não se deu muito bem com o pneu, e aí a Pirelli falou, não, gente, tá dando problema nesses pneus. E aí eles mudaram um monte de coisa meio em cima da hora, vocês se lembram? Que Sim. tinha até pit stop mandatório na corrida. Sem nem falar que foi uma das piores condições climáticas do Exato. ano. Vários deles, o Stroll passou mal dentro do carro. O Vários Ocon saíram, tipo assim, carregados. Eu não lembro, eu sei que foi o Max que venceu, mas teve alguém que tava no pódio com ele. Eram os McLarens. Que precisou ser retirado do carro, tipo, porque a pessoa não tava conseguindo sair. O Alex Albon, eu sei que teve que ser retirado do carro. Não me lembrava dos McLarens, mas eu lembro que acho que o Alex Albon, mais alguém também teve que ser retirado do carro. Vocês não lembram daquela cena icônica do Piastri e do Lando deitados no chão na salinha do podcast do Max? Eu me lembro. Lembra disso? Eu me lembro muito. Isso é uma coisa que me preocupa, porque as meninas da Academy voltam a correr nesse final de semana. Depois de um período extenso sem corridas da Academy, que no ano que vem não vai se repetir, o que é muito bom. Sim, tá mais equilibradinho o calendário da Academy. Que bom, alguém deve estar ouvindo o Bifest lá na Academy. Eu acho que foi a nem um pouco do lazer Suzy Wolf, que já começou a plantar as sementes pro ano que vem de Las Vegas. Suzy Wolf, o Bifest está com você. Não, o Bifest tá muito com você, Suzy Wolf. O Bifest quer assistir uma corrida da Academy. A gente quer ver uma corrida da Academy. Tá? Vocês nos responderam no Instagram esses dias. Muito obrigada. A gente quer ver. Exatamente. Mas eu achei muito legal o que a Suzy fez esse ano, porque ela reuniu muitas pessoas de muitos jeitos diferentes, sabe? E ela tava toda em Las uma Vegas, estrutura, né? toda uma estrutura de marcas, mas especialmente de ativações, tipo do More Than Equal, da Female Quotient, que patrocina o carro da Wildcard, não é? Isso. E assim, pensando que isso aconteceu em Las Vegas. Tipo, Las Vegas não tem essa vibe. Eu ouvo dizer que as ativações mais legais de Las Vegas foram as relacionadas à Academy. Sim, e no final das contas, a Carmen do Russell se envolveu diretamente nisso. Ela organizou um jantar com a Mercedes e com o WhatsApp. Exatamente. E várias ativações, várias marcas, nanana. E eu acho que isso é muito de não fingir costume, que é típico da Suzy, que ela é muito animada com as coisas e ela uma pessoa briga chique, né, gente? Que ela quer, que ela poderia ser uma pessoa que não faria isso. Claro! Entendeu? No sentido pessoal de, tenho a vida resolvida, entre aspas. Sim. Né? Enfim. E eu achei muito legal ela ter feito isso, porque ela não esperou que o público de Las Vegas gostasse da Academy pra então a Academy servir ao público. Ela entregou ao público o que toda a turma dela representa. E no ano que vem eles já vão chegar, tipo assim, a gente já se conhece. Exatamente. Eu achei isso muito, muito, muito legal. Típico de alguém que não finge costume. E, aliás, vou deixar mais um enaltecimento pra esses eventos da Academy e do Female Quotient, enfim. Tem uma menina que eu sigo que eu acho ela o máximo, que é a Nora.
que deve ter aparecido no TikTok de vocês, porque ela é assim, ó, sensacional, super fã do Lewis Hamilton. E ela é canadense, eu acho. E ela vai a muitos circuitos. Ela vai a muitos, mas porque ela gosta, ela vai com os pais dela, enfim, eles têm condições, eles vão em vários. Que vidão, gente. É um vidão. E aí ela meio que de última hora decidiu ir pra Las Vegas, e chegando lá ela foi chamada pro jantar do WhatsApp, ela foi chamada pra esse evento do Female Quotient. Ela tava, tipo, numa ativação da Dermalógica, maravilhosa também, ela assistiu alguma coisa de lá. E assim... A Lily do álbum fez um negócio da Evian também, chiquérrimo. Sim, porque ela é uma Evian partner, né? Não, assim... Ai, gente, que chique! Mas eu achei muito legal isso, porque assim, a gente fala muito sobre como essas corridas mais novas, tipo Miami, Las Vegas, como, tem um apelo muito mais pro pessoal que não é do universo do automobilismo, um apelo muito mais externo, de marketing, de publicidade. E eu achei que desse ano foi um dos grandes prêmios que mais valorizou a comunidade do automobilismo de uma certa forma. Olha que legal essa ativação da Academy, olha que legal eles prestigiando, tipo, o pessoal que tava lá. Sim. Eu achei isso muito legal, assim. E também, eu acho que uma coisa... E é de não fingir costume, que nem tu falou. E eu acho que uma coisa que contribuiu muito pra isso que tu tá falando foi o fato deles terem tirado um pouco toda aquela cerimônia que eles fizeram no ano passado. Não teve piloto subindo no elevadorzinho. Não teve aquele auê que eles não gostaram. Eles não insistiram nisso. E isso também eu acho que é correto, sabe? Porque Las Vegas tem essa vibe, tem muitas coisas que podem fazer, o céu é o limite, tem muitos patrocinadores interessados. Só que assim, no momento em que tu tem os teus pilotos dizendo que eles não gostam, que eles não querem, que eles se sentem uns palhaços, tipo assim, eles conseguiram rever isso. E aí acho que foi possível também que a gente olhasse pra esse entorno. Porque sinceramente, se essas coisas tivessem acontecido no ano passado, certamente elas teriam passado mais desapercebido, porque... tinha um show, assim, muito grande, uma coisa muito caótica. E assim foi possível a gente ver a corrida, ver uma excelente classificatória, sabe? E ver esses eventos com uma importância que eles merecem, sabe? Claro. Eu acho que tem a ver isso também. Então, assim, resumindo, que a gente sabe que não é um grande prêmio... Quer dizer, é um grande prêmio muito controverso, que tem vários sinais, assim... E que a pista tava horrível. Que dentro do possível, eles fizeram um fim de semana muito legal em Las Vegas. Eu acho que a gente precisa também deu uma ceder... limpada naquela primeira impressão. Eu acho que a gente precisa também ceder pra incentivar esse tipo de coisa, né? Nada está perdido no mundinho da Fórmula 1, pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. E eu acho que assim... eu fiquei muito, enfim, muito impressionada por essa questão da Academy. E inclusive tu comentou, a gente tava o tempo inteiro se falando que a Tony também foi num evento. É que teve o baile da Amfar, que é um baile beneficente. E ele é tipo um baile de gala e tal, muito chique, nananã. E ele tem um tapete vermelho, como esses bailes costumam ter. E aí, a Tony, que é aquela jornalista que a gente já falou 1000 vezes pra vocês, que a gente adora, ela foi convidada pela primeira vez a esse baile. Muito legal. Eu mandei pra Gi, disse, Gi, olha, isso é a gente semana que vem indo pela primeira vez no evento. E ela pegou e ela pediu pra alguém filmar ela passando pelo tapete vermelho e depois ela usou um áudio. Será que a gente já usou esse áudio a essas alturas? Vamos ver como é que vai ser a função, pessoal. Será que vai ser no final da quarta-feira que a gente vai usar? Que era um áudio que falava assim... Ai, como é que eu faço isso? Tipo, que legal, sabe? Porque às vezes são oportunidades que só a pessoa sabe o quanto demorou pra aparecer, o quanto ela queria aquela oportunidade, que ela via que não acontecia pra ela. Então, assim, que legal que ela soube celebrar isso, sabe? E a Tony, ela é uma jornalista e ela tá, tipo, há muitos anos trabalhando com automobilismo. Sim. Agora que eu acho que ela tá tendo uma visibilidade um pouco maior, sabe? Então, ela é uma mulher um pouco mais velha do que a gente, assim. Então, eu acho muito legal isso. E vai disso que a gente comentou, de enaltecer as coisas boas, porque é muito fácil a gente se acostumar com o que é bom e com o que tá tudo bem, né? Então a gente tem que enaltecer essas coisas. É o mais fácil. E pra todos os haters que falaram que ia chegar o Natal e não ia chegar a próxima corrida da Academy... Sinto muito. Hoje não, haters. Porque assim, gente, vai ter Academy no Qatar, né? A gente tá antecipando Las Vegas, mas vai ter Academy no Qatar. E que nem tu comentou, eu fiquei pensando muito sobre as condições do circuito. Sim. Mas aí eu lembrei que elas correram em Singapura, que já foi muito quente, que já foi muito péssimo. Mas, ano passado, o Qatar foi pior do que Singapura, né? E eu acho que tem uma diferença principal entre as duas corridas. Singapura, porque as meninas, todas as categorias correm antes da Fórmula 1, né? No geral, a não ser que tenha algum imprevisto e tal. Mas, no geral, a Fórmula 1 é a última do dia pra todas as coisas.
E em Singapura, quem correu mais cedo se beneficiou de ter corrido mais cedo. Sim. Tá? Só que no Catar é o contrário. A corrida, ela inclusive, ela vai acontecer à noite. Que à noite dá uma refrescadinha, vocês sabem como é que é. Porque dá uma refrescadinha, entendeu? Então, teoricamente, isso, o benefício de se correr um pouco antes não deve acontecer, mas a gente torce pra que aconteça. Porque, enfim, né? E outra coisa ninguém que eu merece acho... passar mal. Exatamente. E outra coisa que eu acho legal a gente pensar sobre o Qatar é porque a gente ficou com essa impressão muito forte do ano passado que foi muito ruim. Eles passaram muito mal, não foi legal pros pilotos. E, inclusive, eles trocaram um pouquinho, eu acho que vai ser um pouquinho mais tarde no ano. Sim. Esse ano, justamente pra tentar fugir um pouco mais. É que o calendário não bate exatamente, né? Mas vai ser, tipo assim, sei lá, quase 2 semanas depois do que foi no ano passado. Mas só olhar pro clima não nos adianta. A gente tem que prestar muita atenção de como é que vai estar a pista, como é que vão estar as zebras, como é que vão estar os pneus nos treinos livres. Por exemplo, Las Vegas agora, a pista tava horrível, teve uma degradação de pneus inesperada, né? E isso, obviamente, mexe muito na estratégia. Ninguém tava esperando fazer pit stop ali na volta 13 e 14. Não, sim. E assim, no Qatar ano passado, a gente pensa muito no calor, muito em tudo mais, mas grande parte da exaustão é que, como deu problema com o pneu e com os limites de pista, enfim, a Pirelli e a FIA, eles impuseram uma regra que nunca tinha entrado antes na Fórmula 1, de que cada jogo de pneu poderia ser usado no Grande Prêmio por, no máximo, 18 voltas. Sim. Isso fez com que eles basicamente pit stops mandatórios na corrida. Então, como eles determinaram esse tempo de vida dos pneus, meio que o gerenciamento de pneus não era uma preocupação tão grande. Tipo, as estratégias relacionadas a pneu, elas não iam fazer tanta diferença porque todo mundo ia ter que fazer mais ou menos o mesmo número de pitstops. Sim, então todo mundo tentava levar o carro à exaustão da sua performance o tempo inteiro. Exatamente. Então todas as voltas da corrida eram voltas de classificatória pros pilotos. Isso foi muito... O que deixa mais desgastante ainda. Exatamente. Então eles estavam assim, não é que, aí nessa parte da corrida eles vão dar tudo de si, aí eles dão uma recuperadinha. Não, era o tempo inteiro o carro ao limite. E sabe uma coisa que aconteceu em Las Vegas, que eu acho que a gente tem que ficar muito ligado pra ver se vai acontecer no Qatar ou não. Porque vocês lembram que a Ferrari fez maravilhosamente bem a estratégia de pegar a volta mais rápida no final? Não de Las Vegas, mas a Ferrari já tinha conseguido fazer essa estratégia de pegar a volta rápida. Sim. E a McLaren tentou fazer isso agora em Las Vegas. Eles trocaram o pneu do Lando na última volta. Porque eles conseguiram abrir e o Lando conseguiu a volta mais rápida no fim das contas. Não que tenha adiantado, né? Não que tenha adiantado muita coisa, mas... Eles têm conseguido fazer bastante isso, né? Levando em consideração que essa estratégia tem funcionado, que várias equipes têm tentado fazer algo parecido e que o Qatar vai oportunizar que os carros sejam levados à sua exaustão, quem mais vai tentar fazer essa estratégia? Por quê? Porque não sei se vocês estão ligados que tem uma rinha ferrenha pelo P6 dos construtores. É verdade. Tá? Então, assim... A gente dependendo de quem estiver acima da zona de pontuação, ou estiver na zona de pontuação, eu acredito que isso possa dar uma causada no final, momento em que eles já estarão exaustos completamente. Isso a gente sempre brinca quando a gente tá assistindo a corrida, tipo assim, olha lá, fulano e fulano, briga pelo P18. Isso, olha, começou a briga pelo P13. A gente sempre dá uma debochada, assim, sempre, enfim, bem mas humorado. É com carinho, porque a gente mas gosta assim, deles. gente, a briga pelo P6 do campeonato tá real, porque faz muita diferença e o P6 e o P7. Só importa os construtores no sentido do campeonato. Exatamente. Obviamente que a classificação ainda tá rolando, né? Assim, do segundo lugar em diante, como a gente tava acostumado no ano passado, né? A gente exatamente. Não, e assim, a gente faz piada com isso, mas é porque quanto mais alto nos construtores, maior o orçamento de cada equipe que eles recebem como prêmio pro próximo ano no campeonato. E tem muita diferença de dinheiro entre o P7 e o P6. Sim. Então as equipes do fundão, elas estão interessadíssimas nesse P6. Sim. E eles vão estar dando tudo de si. E a gente sabe, né, que fundão é caos, fundão... Enfim, acho que a gente vai ter muito entretenimento nesse sentido agora pro fim do ano. Ainda mais que a gente já decidiu o nosso campeão mundial, né? Tudo bem, são 2 corridas, mas enfim, nesse fim de ano, né? Sim, claro. Mas sabe que eu li um artigo bem legal essa semana sobre o Wicked e o filme da Barbie. Quem assistiu o Wicked? Eu assisti, achei muito também. legal. E eles faziam um paralelo exatamente sobre, tipo, como foi interessante pra indústria manter por bastante tempo a tendência do Barbiecore.
Porque Sim, com o filme da Barbie. Mesmo pra quem atendeu a essa tendência de uma forma muito literal, quanto pra quem só fez meia dúzia de roupas rosa, tipo, pra indústria foi muito interessante manter isso. Sim. Sabe? E eles estavam fazendo um comparativo sobre como o Wicked pode começar a desfazer um pouco essa tendência, não porque agora a moda vai ser verde, bright. Mas... Gente, Charlie XX fez muito pela moda. Mas... Preciso falar isso. Porque a figura rosinha, a figura Barbie, entre aspas, né, de Wicked, é uma figura que vai ter pouca ressonância com as pessoas que vão assistir o filme em 2024. É, por causa da personagem, né? Sabe? E eu fiquei pensando sobre o quanto, obviamente, isso influencia na Fórmula 1. Isso influencia muito. Por quê? Porque quantas... A gente vai demorar de novo a se acostumar com um piloto que vai vencer muitas vezes, como acontecia com o Max. Porque agora, o padrão que a gente estabeleceu esse ano é assim: se o campeonato do ano que vem entregar um pouquinho menos do que esse, já não vai servir pra gente. É muito fácil a gente se acostumar com o que tá bom. E fingir costume é o mais difícil de tudo, né? É o mais difícil. Mas assim, eu acho que a gente já tá com expectativas altíssimas pro ano que vem, especialmente pensando que vai ser véspera de troca de regulamento. Então, assim, se a competição já tava muito próxima nesse ano, o ano que vem vai estar mais próxima ainda. Sim. E ano que vem eu acho que a gente pode esperar ver, desde o início do ano, muitas equipes muito fortes. Sim, e tem um detalhe. Gente, a Alpine tá surpreendendo nesse fim de ano. Não, e ano que vem vão ter muitos novatos. E eu acho muitos que isso novatos. Também vai ser muito legal pra gente ver o quanto cada um vai imprimir o seu costume na competição. Não, exatamente. Porque gente, caras novas, a gente sabe que... Enfim, na Fórmula 1 a gente tem o piloto e o carro, né? E é o campeonato dos construtores, o campeonato dos pilotos. E a gente vê que o carro, ele influencia muito. E às vezes é até difícil da gente reparar o quanto que o piloto em si influencia muito nisso também, né? A gente fala, o piloto é bom, o piloto é ruim, mas sempre que a gente quer botar a culpa em alguém ou tirar a culpa, a gente fala, não, porque o carro dele é muito bom. Não, mas olha, o carro dele é muito ruim. Então, assim, a gente vai ter uma mistura ano que vem que nesse ano a gente não teve. Mas falando em fingir costume, falando no carro dele é muito bom e muito ruim... De quem que tu vai falar agora? Lando Norris e Oscar Piastri, de repente, será que vão sair da flop era que eles se colocaram? Gente, ano passado no Qatar, a gente falou que o Max Verstappen, ele ganhou o Grande Prêmio. Mas o Oscar, ele ganhou a sua primeira corrida de Fórmula 1, que foi a sprint, né? E que foi uma coisa... Não foi controversa a vitória, mas ele venceu antes do Lando vencer. Sim. Que no ano passado era uma coisa tipo, o quê? O novato venceu antes do Lando, protegido? Exatamente. Vocês lembram disso? E o Piastri, ele nessa sua eterna calma, essa sua vibe taciturna. Dá vontade de dar uma sacudida, né? Tá acordado, meu filho? Mas é muito engraçado ver, porque a mãe do Piastri deu uma entrevista pro podcast do Não Red puxou Flags. pra mãe dele. Não, a mãe dele é uma figura. Mas ela deu uma entrevista pro Red Flags, que eu acho que, se não me engano, é bem mais de 1 hora de entrevista, assim. Ela falou bastante, porque ela gosta muito desse podcast. Com uma camiseta do Yuki. Sim, ela é muito fã do Yuki, a mãe do Piastri. E ela contando umas histórias, obviamente, pode ser inventado. Tá, mas era a mãe dele falando. E tu vê que pelo que ela conta dele de criança, ele sempre foi meio assim. E se tu vê ele meio correndo... irritante. Se tu vê ele correndo com 12, 13, 14 anos de idade, ele sempre teve esse jeito meio assim. Vocês acreditam que o Netflix pediu pra ele que, olha, nós estamos indo pra Austrália te filmar, meu filho, dá pra fazer um café da manhã com a tua família? Igual fizeram com o Sainz. Sabe que eles fazem, fizeram. tipo assim, café da manhã em família na casa do Leclerc. Vocês acreditam? O Piastri tava levando pela primeira vez a Lily. Aliás, a Lily faz tempo que não aparece, né? No Ai, a Lily tem que aparecer agora. Será que ela tá nesse em fim de semana ano. de provas? Ai, Lily, Será? o teste está com você. Não terminaram, né? Não, mas Só acho a que ela internet ia saber. Eu acho que ela se formou. Tá, não sei. Enfim. Mas... Kim Il-sung falou que ela se formou em engenharia. Então se formou. Se o Kim falou... Se o Kim falou, tá falado. Vocês acreditam que essa criatura de... Ai, se fosse meu filho, eu não sei o que ia fazer. Quando eu ouvi isso, a primeira coisa que eu pensei, se fosse filho da Luísa. Gente, ele chegou em casa de noite. Na Austrália. Chegou na Austrália. Tu conta bem a história, Luísa. E aí ele falou assim, mãe, essa é minha namorada, ela tava chegando pela primeira vez na casa. Falou assim, e amanhã o Netflix vem aí de manhã filmar um café da manhã. O quê? Não dá tempo de comprar um pão de queijo de congelado pra nós fazer na hora? Uma cesta de frutas, não deu tempo o quê? Passar um aspirador na casa. Não, mas isso aí, o que ela conta é que, assim, o voo do Oscar e da Lily chegou, tipo assim, às 10, 11 da noite na Austrália. E era a primeira vez que... Eles já namoravam há um tempo, mas era a primeira vez que a Lily ia pra Austrália, ia ficar hospedada na casa dos pais do Oscar. Eles estavam no carro indo pra casa, né, que a mãe dele foi buscar eles no aeroporto, e o Oscar falou assim...
Eu comentei que a Netflix vem Chamou amanhã, o treinador tava escalado pra essa cena. Gente, que também se chama Kim e também é australiano. Ó, ficou tão bom que o Netflix não usou as cenas. O Netflix não usou cenas. Porque aí, Pelo amor de Deus, não deu pra fazer o quê? Um jogo americano especial. aí sim, tu faz o jogo americano pãozinho especial. fresco. Ai, Não, mas eu diz ia que- ficar possessa. Mas, e a mãe do Oscar, ela falou justamente isso, que ela deixou eles em casa, ela foi no supermercado, Mas é óbvio, né? 11 da noite, chegou em casa, ela foi limpar a casa. Sim, gente. Gente, Imagina o Netflix vai filmar e disse que chegou no outro dia de manhã, que o Oscar tem, acho que 3 irmãs, né? E diz que a irmã mais velha, ela, 2 horas antes do normal, ficou pronta pra ir pra escola. E ela ficou, não, vou pra escola, não vou participar disso daqui. Que a irmã mais velha não participou. Mas não fez diferença também, porque não foi pro ar. E não apareceu no Netflix. Aí vocês imaginem. Ai, gente. Isso aí pra mim não é fim de costume. Mas isso daí que é o jeito dele. Isso, mas é que é um jeito o quê? Irritante. Tá, mas ó, Entendeu? o Ele não importante é pensa- que é o jeito dele, que ele não Sim. tá fingindo ser essa pessoa. Tudo bem, mas é o jeito dele, mas é um jeito que não pensou em ninguém. Sim. Não pensou no combinado que ele fez com o Netflix, não pensou na trabalheira que ele ia dar pra mãe dele, não sabe? Tipo assim, é um jeito que dá problema. Sim. Entendeu? Mas, ó, é muito diferente, por exemplo, do que o Lando, depois que ele ganhou em Miami, que em Miami o Lando super comemorou, foi super uau. Sim. Depois o Lando começou a meio que tentar imitar esse jeitinho. Não vou falar que ele tá imitando o Piastri, ele tá imitando esse... O Lando, ele tentou ficar um pouco mais sóbrio Eu nessas acho que ele vitórias. tá. Isso, eu acho que ele tá percebendo que ele precisa fingir um pouco menos. Não, ele tem que fingir mais costume. E Só que ser ele menos- passou do limite, aí ficou chato. Aí ficou o quê? Um marrento. Ficou chato, né, Lando? Porque Mas assim, é porque ele tinha que ganhar bem mais. é que sabe uma coisa? Sim. Aí quando assim, quando tu ganha a tua corrida número 100, aí tu já fica tipo, olha, não vou comemorar que nem comemorei a primeira, né? É porque acostuma mesmo. Não, Entendeu? claro que acostuma. Tipo, mas será que o Max não ia poder também comemorar como um novato vencendo pela primeira vez todas as corridas. Ia passar do ponto também. Sim, mas é porque a questão é que o Lando tem um jeito muito diferente do jeito do Piastri. Acho que a gente falou tudo isso pra chegar nesse ponto. E o Lando, ele entrou muito gurizinho na Fórmula 1. Muito novinho. E ele sempre teve essa coisa bem criançona, bem, tipo assim... Era um jeito que também era prestigiado pelas pessoas, né? E ele tinha essa coisa espontânea. Tipo assim, Sim. ele não aparentava fingir tanto costume. Tipo assim, ele cantava no rádio. Ele fazia o que ele bem entendia fora Gente, das a corridas. dupla Carlando, ela foi moldada. Muito caótica. Isso, no caos. Exatamente. Então, assim, quando o Lando ganhou em Miami e ele fez festa, todo mundo foi fazer festa com ele, fez muito sentido. Só que aí na próxima vitória dele, ele já ficou, tipo, de um outro jeito. E a pessoa ficou, quem é essa pessoa que ganhou essa corrida Tem aqui que agora? ser uma mudança gradual. Lando Norris, a gente sabe que tu vai acostumar. O Max mesmo te disse, vai chegar a tua hora, tenha paciência. Isso Achei aí, bem eu legal também que o Max falou isso pra ele. Muito legal. E o Lando muito de boas, aliás, indo dar os parabéns pro Max. né? Aí eu amei. Todo mundo que fez homenagem pro Max com foto sua e do Max, criança, foram as que eu mais gostei. Ai, sim. Tirando a do Pérez, que foi minha favorita. Sim. Aí eu adorei também que o Alonso foi apertar a bochechinha dele ali depois da corrida. Querido Alonso, Pô, né? Ele não nega que ele é o pai do grid, né? Não. Mas olha só, Pois, pra você sabe nós que você fingirmos... está ficando velho quando você... Pra nós fingirmos costume quando isso acontecer, o grupo LVMH tá criando um time de futebol chamado Paris Soccer Players. Tá? É Paris alguma coisa, tá? Que é pra Vai fazer ficar PSP. Não sei. É pra fazer frente com o PlayStation Paris Portal. Saint-Germain, tá? E aí, porque eles vai querem ficar confuso adentrar. isso daí. Isso aí. Mas, então só pra avisar vocês que eles estão fazendo isso em parceria com a Red Bull, tá? Então, assim, ó, pra quando anunciarem Vai que ser os tipo o cronômetros... Bragantino da França. Tá, isso aí. Pra quando anunciarem que os cronômetros são Tag Heuer, todo mundo fingindo costume que já sabe, tá? Exatamente. Mas o Lando, na real, ele tá numa encruzilhada, né? Sim. Porque é justamente isso, né? Eu não sei se é isso que tu vai falar. Mas é justamente Vamos isso. ver. Porque ele é uma pessoa super espontânea, que tá tentando fingir um costume. Só que ao mesmo tempo que ele tenta muito fingir costume, tipo assim, tu olha pra cara dele e tu sabe exatamente o que ele tá sentindo, né? Sim. Então não fica bem fingido, mas ele tenta muito fingir costume. E eu acho que tem uma coisa que atrapalha muito o costume do Lando, que não é o fato dele estar desacostumado às situações, ao contrário, né? Como tu mesmo tinha dito antes, a gente conhece ele há bastante tempo, ele entrou muito jovem na Fórmula 1, mas o Lando tem um componente emocional que ele não conseguiu domar. Ele pode pegar o exemplo de quem? Da Regina. A Regina tá bem melhor nisso. Sim. Mas o Lando, ele sempre tem uma coisa...
sempre, 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 ele é o primeiro a estabelecer a comparação com o Piastri. E ele sempre se coloca num papel de vítima quando o elogio tá vindo ao Piastri. Então, por exemplo, assim, o Piastri venceu a sprint do Qatar. E aí o Lando vai lá e fala assim, mas é que a pole tinha que ter sido minha. Sim, eu me lembro muito disso. E porque o Lando literalmente falou isso, né? Porque foi meio, a gente ficou meio em choque no ano passado quando isso aconteceu. Porque foi tipo, nossa, o novato do primeiro ano dele, não sei o quê. Que naturalmente causa esse espanto, né? E ainda mais nessa super era de dominância do Verstappen que a gente teve ano passado, né? E aí, nossa, meu Deus, que legal, né? O novato pegou a pole. E aí, e o Lando, ele também, ele foi P2, mas na última volta dele, antes de parar o relógio, ele deu uma errada, ele saiu, assim, deu um problema, tipo assim, ele cometeu um erro que afetou o tempo de volta dele. E aí toda Só que ele não reconheceu esse erro. Não, mas então, ele reconhece o erro, mas ele faz de uma forma como se ele fosse a vítima. Sim. Então tipo assim, Lando, a gente adora você, mas você precisa trabalhar nisso. Tipo assim, porque tinha que ter sido minha pole. Primeiramente, tenta não desmerecer o teu colega quando tu fala isso. E tem uma coisa muito importante. Faz 1 ano que isso aconteceu. Sim. Só que quinta-feira, no Media Day de Las Vegas, perguntaram pro Lando sobre o desempenho do carro e sobre o desempenho dele na corrida. E ele falou assim, meu desempenho no Brasil, né? Eles estavam se referindo, tipo, à última corrida que era o Brasil. E ele falou assim, meu desempenho não foi muito bom, mas o pace do Oscar também não foi. Tipo, o quê? Sabe, ninguém falou do Oscar ali. Faz 1 ano, os dois já venceram, o Lando já né, avançou nos passos que precisava e pra essa maturidade que todo mundo sentia que faltava nele, né? Venceu corridas, estão num carro melhor. E ainda assim, ele estabelece essa comparação. Essa é a regra número 1 pra quando tu não quer ser comparado com alguma coisa, tu não começa. Mas veja, e eu entendo que quando o Lando falou que assim, olha, sim, no Brasil realmente o meu pace não tava bom, mas o do Oscar também não. Eu entendo que a intenção dele ali não é de falar mal do Oscar. A intenção dele é de falar, olha, a gente tem o mesmo carro. Do desempenho, né? Não, a intenção dele é de falar do carro. Olha, o meu pace não foi bom e nem o do Oscar. Então, os pilotos não são o problema é o carro. Mas é que é um jeito muito indigesto de falar exato, isso, é um jeito muito ruim, mas foi o jeito que ele tentou encontrar de falar isso. Então, eu nem acho que ele seja mal intencionado de, deixa eu jogar o meu colega pra baixo do tapete. Tipo, não. Eu acho que ele é muito ruim de fazer isso. Ele tem que trabalhar nisso. Sim, e eles têm treinamento de mídia. Eles, né, tá aí também uma ferramenta incrível chamada terapia. Tem várias, né? Enfim, eles são cercados por muitos profissionais que podem sim orientar em relação a isso. O Lando, inclusive, fala muito sobre saúde mental, os problemas que ele tem. Cabe essa colocação pensando que são pessoas que têm acesso a esse tipo de coisa. Exato. E tem um outro detalhe que eu pensei agora, eu não sei se vocês vão concordar, isso também não está no roteiro, mas assim, no ano passado, quando o Oscar venceu o Qatar, a sprint do Qatar, talvez, tirando uma vitória aleatória do Sainz mais no começo do ano e tal, tipo assim, talvez tenha sido o primeiro indício de que a McLaren vinha bem melhor esse ano. Sim, Sabe? Tipo assim, a McLaren certamente foi o primeiro carro das 4 principais equipes que realmente começou a mostrar uma constante evolução, apesar de que lenta, porque a dominância da Red Bull era uma coisa, assim, ainda muito distante, né? Assim, exato. E eu fiquei pensando qual seria a equipe que tá demonstrando isso esse ano. Que as 4 principais equipes, elas estão mais parelhas. Sabe? Eu concordo. Eu acho que uma coisa que tem surpreendido muitas pessoas é o desempenho da Ferrari nesse fim de ano. Sim. Que a Ferrari, ela deu uma bela uma melhorada. E a Mercedes também. A Mercedes, mas exatamente, tipo, a Mercedes, até se for olhar pro fundo do grid, a Williams, a Alpine, são equipes que estão mais consistentes também. Mas pra mim, o fundo do grid é da Alpine. Se tu for considerar como começou o ano e como os carros estão melhorando, e aí dava muito problema, aí parou de dar problema. A Alpine começou o ano com um carro super pesado também. Aí os carros começaram a terminar as corridas em posições melhores, eles pararam de ter aqueles problemas mecânicos que em toda corrida tinha alguma coisa com a Alpine, sabe? E agora eles estão pegando boas classificações, os dois pegaram pódio, então assim... parece um crescimento melhor. Eu acho que talvez não sei o quanto isso sinaliza pro ano que vem, mas... eu tendo a pensar que
nunca é, tipo assim, a gente sabe que são carros novos todo ano, mas nunca é jogado fora o progresso do último ano. Às Não. vezes tem equipe que é ótima de fazer isso. Aston Martin, por exemplo, né? Mas a Aston vem bem ano que vem. Ai, por favor, Aston, vamos... Não, Por vem favor. sim. Tem criança chorando aqui. Não, Vamos, e ano Aston. que vem vai ser um ano que muitos dos nomes que saíram de algumas equipes vão finalmente começar o seu trabalho nas outras. Não que informalmente não devam estar fazendo isso. Mas Sim, assim, mas por exemplo, tá tudo bem, o a Newey... debandada da Red Bull. A debandada as da pessoas Red vão Bull ser tá acomodadas. forte, exatamente. E o Newey, ele vem pro novo carro do novo regulamento, ele vem sim pra trabalhar junto com a Honda, que já trabalhava antes com o Newey Quem na Red será Bull. que ajudou a negociar a Honda? A Honda na Aston Martin? Quem Com será? certeza tem dedo do Newey. E a Honda foi muito antes do que o Newey oficialmente, né? Ah, e falando nisso, sabe que eu lembrei? Uma coisa bem aleatória. E o que com a Honda? Quando? Que a Mercedes tá voltando pra WEC. Sim, gente, a gente não falou sobre isso ainda, A né? gente falou no Insta, mas aqui no podcast a gente não falou. Gente, Mercedes tá voltando pra WEC. Eles vão entrar, não vão entrar com um hipercarro, pelo menos não nesse momento, né? Então eles vão É, estar um GT. nas categorias de GT, que são categorias de carros, não vou dizer mais lentos, mas não são aqueles super carros de WEC, né? E eles estão entrando no lugar da Lamborghini, que era a... Sim, que era o fabricante da equipe na qual eles vão entrar também, que aí Exatamente. abriu espaço pra eles entrarem. Enfim, mas Arrasou. a gente adora ver a Mercedes em campeonatos, não de single-seater, né, em outros campeonatos. Dito Então, isso, Valtteri Bottas, what's next? Dito isso, Valtteri Bottas, what's next? Dito isso, gente, quem lembra do Mark Webber, que, tipo, em 2 ocasiões diferentes fez o carro a Mercedes dele de campeonato de carros esportivos voar. Ele teve 2 acidentes muito parecidos, muito bizarros em carros da Mercedes, antes dele entrar na Fórmula 1. Bom. Enfim, eu não me lembro porque eu não era nascida, mas acontece, né, gente? Agora tem uma coisa que eu quero saber sobre os novatos, que a gente falou mais cedo. Eu tenho palpites pessoais sobre quem vai fingir costume e quem não vai. Ah, E eu também tenho. Sem dizer quais são os meus palpites, eu diria que eu vou preferir aqueles que não fingem costume. Dito Sim. isso, Franco Colapinto. Que não é oficialmente o novato do ano que vem, né? Não é um novato, que a gente já definiu isso, mas assim, será que a gente teria todo esse carinho pelo Franco se ele tivesse fingido costume? Eu tenho Não. certeza que não. O Franco, tudo bem, ele teve uma performance ótima, muito surpreendente, e isso eu acho que é o principal fator das pessoas estarem, tipo assim, tá, e assento pro Franco quando? Sim. Mas o Franco cativou muita gente com a personalidade dele. E o fato dele ser muito inteligente sobre isso, porque as últimas 2 corridas que ele não teve um bom desempenho, que deu problema nos carros, a postura dele já foi diferente. Eu tava pensando, imagina esse menino chegando em Las Vegas, o que ele vai entregar de entretenimento. E não, ele soube se colocar no papel de, pô, meu carro deu um problema, né? Bom, depois, claro, quando de fato em Las Vegas deu problema, porque ele vinha de problemas do Brasil, aí então ele inclusive teve que ser atendido pelo departamento médico, teve tudo isso, e aí, óbvio, né, gente, não tem espaço pra essas coisas. Mas como é legal também ver que não é só um deslumbramento, Sim. entendeu? Que ele sabe se colocar diante das situações de forma alegre, honesta, Aham. né, cativante. Então isso também é muito legal. Sim, e além do ótimo desempenho dele nas pistas, que eu acho que é o principal motivo pelo qual, sei lá, uma equipe, um patrocinador olharia pra ele, tipo, olha, esse menino tem potencial. Mas, pensando, tipo, em patrocinador, inclusive, tipo assim, não é o sonho de um patrocinador um bom piloto que também sabe manter uma conversa ali com um investidor, que vai fazer, tipo, um publi, uma propaganda de alguma coisa e vai sair bem, sabe? E, por exemplo, uma pessoa que finge mais costume ou que finge menos costume, ela não necessariamente é uma pessoa boa ou uma pessoa má. E pensando nisso, por exemplo, pensa o Hamilton. O Hamilton, ele não é uma pessoa, assim, expansiva, como, por exemplo, o Franco ou o Daniel Ricciardo. Pra mim, o Daniel Ricciardo é, tipo, o exemplo máximo disso. Sim. Mas ele é uma pessoa que circula muito bem entre os patrocinadores, que o mercado tem interesse na figura dele. Claro, ele é um campeão, né, gente? Ele é um multicampeão. Então, assim, claro que isso é uma coisa que é construída. Mas, por exemplo, o Hamilton, ele, nessa postura dele, que tu vê que é uma coisa verdadeira, ele passa uma imagem de ser uma pessoa segura. Então é uma boa imagem. Mas, por exemplo, o Lando passa uma impressão de insegurança E nessa mesma roupa, né? Claro, e é muito legal a gente deixar isso marcado, porque eu acho que a gente falou bastante do Lando nesse episódio. E é uma coisa, tipo assim... Mas é porque tem muito fitting com ele esse tem tema. muito fitting. Mas eu acho que é legal a gente pensar também que isso de tu fingir costume é, de certa forma, uma proteção que a gente tem, né? É claro. Então, tipo assim, pode Porque ser... todo mundo é pessoa, né? E é uma proteção pra uma pessoa mais insegura, como o Lando, que vai colocar aquilo realmente pra, tipo assim, olha, pra tentar de uma certa forma ocultar a sua
a sua real personalidade, que talvez seja uma pessoa mais vulnerável, uma pessoa, enfim. Ou também, por exemplo... Mais inexperiente, mais imatura. Exato, como a gente também pode olhar, por exemplo, para um Lewis Hamilton. Sempre que ele fica P3 pra cima numa corrida, que ele tem que dar aquela entrevistinha antes do pódio, vocês podem reparar, ele sempre vai começar a entrevista dele com, tipo assim, primeiro eu queria agradecer aos fãs, a todo mundo que tá aqui assistindo. E ele é sempre muito querido, muito simpático. Sim, mas ele tem um roteirinho dele. Ele Sim. sempre vai dar do mesmo jeito as entrevistas. Sempre vai falar, tipo, agradecer ao time, todo mundo que tá na fábrica e não sei o que. Ele sempre fala a mesma coisa nessas entrevistas. E isso é fingir costume de um jeito diferente. E é também uma proteção pra ele, que é um cara que já tomou muito na cabeça pra chegar ali onde ele tava. Que já sabe que qualquer coisa que ele fale pode ser retirada de contexto e pode ser Exato. colocada de um jeito muito ruim. Então, aquele fingir costume é uma proteção pra ele também, sabe? E que tá tudo certo, porque senão Exato. afeta a imagem dele perante os fãs, por exemplo, Sim. ou o mercado, enfim. Ai, deixa eu fazer uma... não teve momento Fernando... Quer dizer, teve, né? O episódio inteiro é um momento Ah, e o momento Carlos Sainz, gente, foi quando eu chamei ele de fofolete, E tá? o Vocês Fernando Alonso, erraram. quando eu falei que ele apertou a bochecha do Max, que foi muito fofo, né? Ai, gente, nem se deu conta. Não. Mas agora eu vou trazer o momento edificante do podcast, Ai, né? Giovana, tu sempre contribui de Ai, forma muito edificante pra obrigada. nós. Muito obrigada. Eu acho que foi Franz Kafka que escreveu isso. Olha! Ai, por esse plot, vocês não esperavam. Que ele escreveu, se não me engano, foi qual é aquele que o cara vira barata? A Metamorfose. Que... Eduardo Wolff, você ouve esse podcast? Não deve ouvir! Não, ele é muito intelectual. Ele por isso. não deve ouvir, não. Mas foi Franz Kafka que falou que a vida é um baile de máscaras. E o meu erro foi chegar com o meu próprio rosto nele. Então, assim, gente... Eu acho que a gente deveria encerrar isso. Não, mas olha... Ai, Giovana, Na vida, tá tu todo deveria mundo... ter me dito isso antes. Mas eu li esse livro pro Eduardo Wolff, ele aplicava provas constantes. Eu li pra Georgia esse livro. Ah, Eu a vou Giorgia a fazer. gente gostava. Mas eu acho que fingir costume faz parte. Porque, assim, vocês acham que o Franco Colapinto, em toda aquela desenvoltura dele, vocês acham que, tipo assim, é só... Ele tá sempre muito afim de ser o mais extrovertido? Não, ele percebeu os benefícios, Ele né, é gente? esperto. Gente, ele é sul-americano, ele é esperto, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que faz parte a gente... Não é pra não pensar no que vai falar, no que vai fazer. Não, Giovana, pelo amor de Deus, tu quando for falar com A gente, com o nosso pensa. roteiro aqui, pessoal. É isso aí. Mas não é pra não pensar no que vai falar, no que vai fazer. É pra tentar levar as coisas com um senso de si. Não tentar fazer igual o que a coleguinha faz. Não tentar, tipo assim, tá, então eu não vou mostrar nada da minha personalidade. Tipo, não, mostre a sua personalidade. É. O Bifast quer ver a sua personalidade e analisar em um episódio de 1 hora. Sim. Dito isso, Ai, dito isso, vamos... Eu Tem combinei- corrida essa semana. eu combinei com a Ana Cláudia que a gente vai apostar num P1 do Carlos Sainz. Ah, legal. Porque vai tudo a ver ele chegar como vencedor na última corrida do ano. Cadê o Carlos? Então Tá ele aqui. vence o Qatar, tá? Vai e aí... vencer? E a sprint também? Não. Vamos falar da corrida primeiro, que depois a gente vai apostar a Academy. Vamos apostar a Academy. Vamos apostar Academy. Então eu vou apostar P1 do Carlos Sainz, P2 do Oscar Piastri, faz tempo que eu não boto os McLaren no pódio. Boa. E eu vou apostar um P3 não ortodoxo, Amo! Franco Colapinto. Se o Franco Vai pegar... ser a corrida da assinatura do contrato. Mas com Tá? quem que ele vai assinar? Com a Alpine? Não, com a RB, eu já te falei, o Liam Tá. tá fora. E aí o meu pódio... Tá, fala aí o teu. Qual é o teu pódio da corrida? Obrigada por isso. De nada. Não, eu acho que no Qatar, ó, pra gente terminar bonito o ano, vai Ai, ter... lá vem. O Max tem que vencer mais uma. Sim, vai ser o Max Verstappen que vai vencer no Qatar, com o Oscar Piastri de P2, porque o Oscar... Ah, nós supomos o P2. Isso aí, olha que coisa mais linda. Porque o Oscar Piastri, ele tá na flop era dele. Eu falei isso nos lanches temáticos, né? Sim. Ele tá na flop era dele. Então, ele vai estar mais confiante no Qatar. Porque, isso que eu já ganhei. Isso que eu sei fazer. Então, eu acho que ele vai estar com uma Tá. confiança, assim. Ele vai estar num bom Gostei. estado de espírito. E aí, Quem que eu vou botar nesse P3, gente? Eu não pensei nisso antes. Tu tem que pensar, Giovana, pelos construtores. Pensar pelos construtores. Tu já botou uma McLaren na frente de uma Ferrari. Isso aí já diz muito sobre ti. Sim, eu fiz o contrário. Eu vou botar o Vocês Leclerc. perceberam isso aí? Eu vou botar o Leclerc no P3. Isso. E aí, Aí tem a sprint. tem a sprint. A sprint eu já sei que eu vou apostar. Eu também já sei. Dobradinha da Ferrari? A sprint é P1 Leclerc,
P2, Carlos Sainz, porque daí já vai se fogueirar, Chile. E quem que é o P3? O P3 é o Lando. É o Lando? Sim, tá. Tu entendeu? Eu vou botar todo mundo nas mesmas posições, só que é o contrário. E o Lando vai ir pior Porque eu nessa quero- sprint do que ele foi ano passado, porque ele não eu quero gostou. o quê? Caos. Ai, eu Vocês gosto. gostaram? Eu gostei. Tá. E eu quero saber quem que tu Qual acha que é o teu pódio da sprint que tu não falou? Eu falei dobradinha da Ferrari? Tá, sim. Tá, e Quem atrás da que é Ferrari? o P1? Tá. Mas eu falei Leclerc, Carlos Sainz. Tá. Eu acho que eu não falei meu P3. Eu acho que o P3... Achei que não tinha falado nenhum. Não, o meu P3 eu vou botar o Max Verstappen de novo. Olha, Giovana. Tu vê? Ele não vai desistir de vencer. Não vai mesmo. O Max não é desses, não. Não, ele não E o joga pódio da toalha. Academy? Da Academy. Ó, não vou botar pódio. Tem 2 corridas, né? Sim, não vou botar pódio. Eu acho que eu vou botar Eu as, vou. as duas vencedoras. Tá, boa. Tá, Abby Pulling, Óbvio. obviamente. Mas eu vou colocar uma vencedora diferente também. Tá. Eu vou colocar a menina Chloe Chambers pra ganhar uma que corrida. amor. Ela tá assinada pro ano que vem, ela deve estar confiante com o novo contrato dela. Sim. Eu vou colocar também a Abby Pulling, tá? Óbvio. Eu acho que ela vai vencer as 2 corridas, inclusive. Sim. Mas eu gostaria muito de ver a Dorian, Pan. porque... Ela foi no Jimmy Kimmel, tu viu? Ela foi, e ela é uma menina muito legal, e ela é uma menina que passa um pouco desapercebida por ter essa personalidade estilo Oscar Piastri. Ela é uma Iron Dame, ela É. arrasa nas outras categorias. Sim. E ela é o projeto Mercedes Queremos uma Mulher no Grid No até grid. 2030. Aham. Ai, olha aqui, me arrepiei inteira. Então, Enfim. Dorian Pan, o Bifest está com você. Adorei, eu adoro a Dorian Pan. Mas eu acho que a gente tá com apostas muito boas aqui. não, se acontecer o que a gente tá dizendo, gente, é aquela... Corridão. E a Dani nos pediu pra ter comida árabe. Imagina se a gente ia passar sem uma comida árabe. É o nosso lanche temático favorito. Ai, Já Deus. teve várias vezes esse ano também, inclusive. Ai, mas eu adorei o último também. Ai, tava muito bom. Gente, uma coisinha simples que aquele- fez um sucesso que vocês não imaginam. aquele troço do marshmallow derretido com Um chocolate. Uma bolachinha. Gente, olha, eu não sou o Leclerc, mas puta que pariu, né? Olha, aqui não cabe punição. Fia, se você quer punir o Bifest, você tem que patrocinar Não o faça Bifest isso, o antes. Bifest está com você. Você tem que patrocinar o Bifest antes, fia. Nosso e-mail é bifestpodcast. Gente, muito obrigada por quem ouviu até aqui. Obrigada, se você pessoal. não tá inscrito no nosso canal aqui do YouTube, se inscreva. Deixe um Avalie o nosso comentário. episódio no Spotify. Comente, curta pro YouTube entender que vocês gostam do nosso conteúdo. Nos sigam Tomara nas que nossas vocês redes gostem. sociais. Exatamente, nós estamos o Bifest Podcast em todas elas. Estamos a semana inteira por ali com vocês, especialmente no Instagram. E olha, a gente falou muito, eu tô com a impressão de que a gente falou muito rápido, muitas coisas. Ai, meu Deus, mas olha é o porque tempo nós desse estamos muito ansiosas pra amanhã. Então, tomara que o nosso conteúdo esteja ficando legal. Eu tô ansiosíssima. Gente, eu tô pensando, tomara que eu não tropece, mas se eu tropeçar, vocês vão ver o vídeo. Se tropeçar, o Bifest está com você. Muito obrigada, eu sou muito desengonçada, mas vai dar tudo certo. Então tá, meus bens, um beijo. Beijo! Tchau!